Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Piperaio Hardware, primeiro review de placa-mãe de 2020, e eu tenho aqui em mãos uma das placas que vocês mais estavam me pedindo recentemente, que segundo vocês está uma excelente relação de custo-benefício entre as X570. Tenho aqui em mãos a Asus TUF Gaming X570 Plus BR, uma placa fabricada no Brasil, por isso que tem o BR, e nós vamos ver os testes com os CPUs mais populares, o Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600, Ryzen 7 2700X em estoque overclock, para ver se a placa realmente aguenta a porrada. Vamos fazer teste de memória RAM desde 2400 até 3600 MHz, vamos avaliar BIOS e os seus principais recursos e procurar responder a pergunta que vocês têm me feito aqui no canal. Essa aqui é a placa-mãe que tem o melhor custo-benefício entre as X570 atualmente? Vem comigo até o final. A GameMax traz ao mercado brasileiro os melhores produtos para o público gamer, do casual ao entusiasta, como os teclados mecânicos RGB, mouses e headsets, os belíssimos gabinetes, dentre eles os modelos com fundo infinito, water cooler para todos os gostos e, claro, os monitores, de curvos a tela plana com foco no competitivo online. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Vamos então ao rápido unboxing da TUF Gaming X570 Plus BR, que, se não me falha a memória, é a primeira X570 fabricada no Brasil. Normalmente a gente via apenas placas mais simples, H310, B350, B450. Então nós vemos toda a parte visual da placa aqui, a forma como ela é, né? Os selos AMD 50 anos, PCI Express 4.0. Na parte de trás nós vemos um desenho com todas as principais especificações e aqui os detalhes do Brasil, o PPB e o Garantia Brasil. No caso, essa placa tem 1 ano de garantia aqui no mercado brasileiro, ok? Bom, sem mais enrolação, vamos fazer a abertura dela. Nós vemos aqui a placa já embalada no plástico antistático. Nós vamos deixar ela de lado aqui por enquanto. E aqui na caixa nós vemos 2 cabos SATA, um adesivo TUF, que você pode colar ali na bateria, na fan do chipset, né, no cooler do chipset, os parafusos para M2, o CD ou DVD de drivers, que normalmente a gente não utiliza, baixo mais atual, espelho traseiro, um mini manual, né, não é um manual completo, e o certificado de confiabilidade. Eu vou mostrar para vocês em detalhes aqui, ó, que é um certificado que fala que eles testam de uma forma mais rígida a lã contra resistência à umidade, vibração, os capacitores e os indutores, ok? E aqui está a placa-mãe, e ao contrário daquelas Saber TUF raiz que traziam um backplate, um cooler no VRM, né, uma coisa bem diferenciada, aquela armadura adicional, as TUF, que carregam um pouco do legado espiritual delas, seguem um design mais simplificado, que é fruto da mudança que a Asus vem fazendo nos últimos anos, como por exemplo na unificação de ROG Strix, a criação da linha Prime, né? A placa traz um PCB na cor preto, com inscrições fortes em cinza, destacando-se por ter esse cooler no chipset, né? Um dissipador mais uma fan, que é uma característica das placas X570, pelo menos a maioria delas. Na parte de iluminação, ela é bem simplificada, ela não tem LEDs nem na carenagem, nem nos slots, apenas por baixo aqui dessa área que está listrada, e cria um efeito de aura no seu gabinete. Faz uma alusão ao Aura Sync, é um recurso da placa-mãe. A placa segue o formato Full ATX, medindo 30.5 cm por 24.4 cm, e ela conta com uma boa quantidade de conexões para fãs e bombas. Aqui na lateral nós vemos o chassi Fan 1 e o Y1 Pump. O Y1 Pump é interessante para você usar em bomba de water cooler porque ele trabalha sempre em 100%. Na parte superior nós temos o CPU Fan e o CPU opcional. Aqui nós temos na parte de baixo o chassi Fan 2 e o chassi Fan 3, aqui ó, exatamente aqui. E sobre os headers de iluminação, nós temos aqui 2 headers 12 volts RGB, na parte de baixo um, o outro aqui na parte de cima, e nós temos um header de 5 volts de segunda geração, um header endereçável para você usar fitas LEDs e outras coisas que envolvam a parte de iluminação.
O socket já é o velho conhecido AM4, retrocompatível com os Ryzen antigos, mas nessas placas X570 eles não trazem suporte para os Ryzen de primeira geração, apenas para os de segunda e os de terceira geração, já que é uma placa nova e faz mais sentido você comprar com os de terceira, mas placas como o B350 e B450 são compatíveis desde primeira até a terceira geração. Essa placa já veio com uma BIOS compatível com os Ryzen de terceira, com a Giza 1004 atualizado, então nem precisei atualizar a BIOS. Aqui está a placa desmontada, esses são os dois dissipadores, fixados por parafusos, que deixa eles com uma pressão melhor ali em cima do VRM. Ambos são responsáveis pelas fases do V-Core, e são apenas duas fases para SOC, então uma parte deles fica aqui para essa área do SOC gráficos integrados. Nós vemos que eles fazem contato com todos os DRMOS, com os componentes ao redor e com os indutores. Esse aqui é um pouco maior, esse aqui é um pouquinho menor. A gente observa também que o design que a ASUS trouxe aqui, ele não cobre os dissipadores, ó. Eles ficam totalmente livres, o que acaba facilitando aí o arrefecimento, ok? Bom, aqui no plug de alimentação, nós vemos que a ASUS implementou dois conectores, um de 8 e um de 4 pinos. Segundo eles, esse design, os contatos elétricos aguentam até 480 watts, que é mais que os plugs convencionais. Isso é absolutamente overkill, né, para um usuário comum, é muito mais do que ele precisa. Bom, na parte aqui do VRM da placa, nós vemos que a ASUS adotou um indutor de 11 nanohenry e 5 capacitores sólidos de 270 e 16 volts. O PWM fica aqui escondido por baixo da carenagem, a gente não consegue ver ele aqui, mas é um ASP1106 muito popular, visto em várias placas da ASUS. E a gente olha aqui e chama a atenção a quantidade de fases, né? Poxa vida, são 14 fases, a ASUS fala que são 12 para CPU e 2 para SOC, mas esse PWM só controla 4 mais 2. Então nessa placa, a cada conjunto de 3 indutores e 3 DRMOS é uma fase. Logo, na prática, essa placa tem 4 fases para V-Core e 2 fases para SOC, porém são com componentes triplicados. Aí você pode chamar de 12 mais 2 ou 4 mais 2, não importa. O que importa é que o PWM controla dessa forma. Esse design melhora a resposta dos transientes em relação ao tradicional com o uso de doublers. E nesse projeto, a ASUS adotou os excelentes DRMOS SIC639, né? Eles trabalham aí com 50 amperes contínuo, tolerância a 150 graus e que pode fornecer teoricamente 700 amperes para o processador, que é uma margem absolutamente insana, que proporciona excelentes temperaturas no VRM, mesmo com os CPUs mais robustos da plataforma em overclock. Na saída aqui do processador, nós vemos capacitores sólidos 820, 3 volts e indutores 47 nanohenry. Adotando a temperatura ambiente de 32 mais ou menos 2 graus e bancada aberta de forma a simular o uso dentro de um gabinete fechado, ao rodar um teste de estresse em Blender Classroom usando o Ryzen 5 3600, nós vemos uma temperatura bem amena no VRM de 48 a 54 graus, com a exigência de 46 amperes. Quando a gente apenas joga um PUBG pelo mesmo tempo, 15 minutos, a exigência é menor, o VRM ficou um pouquinho mais frio. Passando para o octa-core Ryzen 7 3700X, onde a exigência subiu para 55 amperes, o VRM se manteve ainda muito frio, parecido com o teste do 3600, auxiliado pela ventilação do Cooler Wraith Prism, ficou até um pouquinho mais frio. Em jogo, sem muita surpresa, pico de 50 graus. No overclock do 3700X, onde a gente aumentou a exigência do VRM para casa dos 76 amperes, o VRM se manteve ainda muito tranquilo em 60 graus. E com o CPU mais exigente desse comparativo, que é o Ryzen 7 2700X, cuja exigência do VRM estava em 94 amperes, ainda não foi suficiente para fazer o VRM se estressar. Ele ficou aqui muito tranquilo, com picos de 59 graus no Blender e 56 jogando PUBG por 15 minutos. E por fim, o teste que simula a exigência de um Ryzen 9 3900X, infelizmente eu não tenho ele, quando a gente aplica o overclock no 2700X, ele fica muito parecido, na casa dos 115 amperes. A temperatura subiu para 76 graus, sem nenhum throttling, ou seja, essa é uma placa cujo VRM é capaz de aguentar mesmo em pesada renderização
qualquer processador, desde o Athlon até o Ryzen 9 3950X, seja em estoque ou em overclock. Em comparação com placas mais simples, a TUF B450M Plus que eu trouxe aqui no canal recentemente, com esse mesmo CPU 2700X em overclock, fica em 130 graus no VRM e faz throttling, reduz o clock do CPU. Uma diferença de 54 graus, é realmente bastante insano, ok? Passando então aqui para os slots de memória, a placa tem 4 deles, que suportam 4.400 MHz no modo Dual Channel e 128 GB de memória, mais que as placas B450. Eu fiz o teste com 4 kits de RAM diferentes, um HyperX Fury 2400, um Team Group Vulkan 3000, um G-Skill SniperX 3400 e um G-Skill Trident Zero Royal 3600. Todos os kits funcionaram perfeitamente com os Ryzen de terceira geração, apenas ativando o XMP na BIOS. Na parte lateral da placa nós vemos as fases responsáveis pelas memórias, os LEDs indicativos, que ajudam você a identificar algum problema no CPU, na VGA, na DRAM, que impede a inicialização, um plug de alimentação principal, USB 3.0 frontal, nós temos 4 SATAs nesse lado aqui, e mais 4 virados para frente, totalizando 8 com suporte a RAID 0, 1 e 10. Nós vemos que essa placa, conforme eu falei, tem essa dissipação ativa no chipset, essa fanzinha aqui só vai ligar quando realmente precisar. Na hora que você está com uma baixa carga de trabalho, ela fica completamente desligada, ok? E na parte de baixo da placa-mãe, nós vemos as conexões para o painel frontal, incluindo o suporte a speaker, o Clear CMOS. Nós vemos duas USBs 2.0 frontal, nós vemos o TPM e o header para o áudio frontal, inclusive aqui a seção do áudio separado do restante da placa por essa trilha, conforme a gente já vê em várias gerações. No que diz respeito a slots M2, nós vemos 2 slots, um deles coberto para você usar em SSD sem dissipador, e caso você compre um SSD com dissipador, você usa no primeiro slot. Eles suportam até 22.110 dimensão máxima e trabalham aí PCI Express 4.0, ambos os slots. Caso você use um CPU Ryzen de segunda geração, você vai ter limitações desses slots controlados a partir do processador. Por exemplo, o primeiro slot X16, ele vai trabalhar PCI 4.0 só se você usar um Ryzen de terceira geração, perdão. Se você usar o de segunda geração, ele passa a rodar em 3.0, ok? Então, slots PCI Express, nós vemos 1, 2, 3, 4, 5, 2x16, 3x1, a placa não suporta SLI, apenas Crossfire, porque esse aqui roda no modo X4, pode ver que as trilhas vai até aqui, ó, é apenas X4, tá? E tem essas limitações que eu falei para vocês. Usou Ryzen de terceira geração, PCI 4.0 no primeiro slot. Usou de segunda geração, 3.0 aqui. Tudo bem? E, finalmente, aqui na parte de trás da placa, nós vemos as suas conexões. São 7 USBs, sendo elas, deixa eu diminuir um pouquinho o brilho aqui, sendo elas 4 3.0, 2 3.1 tipo A e uma 3.1 tipo C. Eles estão mudando agora para 3.2, enfim, eu vou continuar chamando da forma como a gente já conhece. PS2 para mouse e teclado, HDMI DisplayPort para você usar com Ryzen Final G ou Athlon. No caso aqui, essa placa, conforme eu falei, não suporta Ryzen de primeira geração, então seria, por exemplo, 2200G ou 3400G, né? Um exemplo, mas ninguém vai usar CPUs desse tipo numa placa tão forte como essa, né? Mas enfim, tem aí a possibilidade. Rede Gigabit, e nós temos aqui as conexões de áudio 7.1 com a entrada ótica. E vale ressaltar, pessoal, que a placa conta com diversas proteções nessas áreas aqui, usando diodos para USB, conexões de vídeo, PS2, mouse, teclado. Tem proteções contra descargas na porta LAN e chips fusíveis nos slots de memória, exatamente aqui, ó. A BIOS da placa é particularmente uma das minhas preferidas devido à organização e quantidade de recursos. Na tela inicial nós vemos o modo simples com um resumo deles. Em avançado vemos o Hardware Monitor ao lado com o essencial. Em AI-Tweaker existem centenas de recursos como XMP, perfis de overclock automático, ajustes finos de PBO, times de memória, ajustes finos do VRM, como por exemplo Load Line Calibration, múltiplas tensões. Em avançado nós vemos
mais ajustes para outras áreas da placa. Em monitor, um resumo geral da placa. Em tool, podemos usar o EZ Flash 3, atualizar BIOS pela internet, sem a necessidade de pendrive, entre vários outros recursos. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um breve review, espero que vocês estejam comigo até o final e tenham gostado aqui das informações que foram apresentadas. E nós vimos que sim, essa é uma placa-mãe que realmente tem uma excelente relação de custo-benefício entre as X570, porque ela oferece o que as outras oferecem, um VRM robusto, PCI Express 4.0, vários SATAs, vários USBs e um VRM capaz de suportar qualquer Ryzen atual, mesmo em overclock. Nós fizemos um teste com dois 700X em overclock que exige muito da placa, aonde outras placas pegam ali 130 graus, 120 graus, você vê que a temperatura ficou 70 e poucos graus aqui. Então o VRM tem muita margem para isso. E aqui no canal já trouxe outros reviews de placas-mãe X570, por exemplo, a Horus Elite, que é uma placa um pouco mais cara, a Crosshair, que é muito mais cara, custa mais de R$2.000, e a gente vê que mesmo uma X570 mais simples, de uma categoria mais baixa, consegue atender a demanda da maioria dos usuários. Para que uma Crosshair entra no mercado? As pessoas podem me perguntar. É uma placa que tem muito mais recursos e mais qualidade, para um usuário bem mais exigente, um overclocker extremo, que vai de fato aproveitar o que a placa tem para oferecer. Para a maioria dos usuários, uma placa dessa aqui, em conjunto com o Ryzen 9, um Ryzen 7 3800X, é mais do que suficiente, ok? Então seguramente eu digo para vocês, no preço atual, você acha ela por 1.100 e pouco, é a melhor opção custo-benefício que eu já testei, que eu encontrei no mercado até o presente momento, ok? É lógico, o cara que vai usar apenas um Ryzen 5 3600 em estoque, né, não precisa necessariamente gastar R$1.100 numa placa-mãe. Você pode pegar uma B450 que atende perfeitamente o 3600, o 3600X, mesmo em overclock, como as que eu testei aqui no canal, a B450M Steel Legend, a B450 TUF Plus da própria Asus, testei da Biostar, vai ter testes de placas da Gigabyte também B450. Para que é uma X570? Um usuário que quer um uso mais extremo, um overclock muito pesado e vai usar um Ryzen 9, que é muito exigente. E é um CPU que passa mal em placas B450 mais simples ali, com construção mediana, ok? Bom pessoal, então basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado desse review, um grande abraço e até o próximo.